Na sequência do texto, lá em Gênesis 12, agora do verso 10 a 20, vai acontecer o seguinte: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Diz, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó e Abraão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, sua mulher e tudo que possuía. Então a gente vê que Abraão ele dá um primeiro passo de fé, mas o segundo passo que ele dá é de obras, da carne, tá certo? Por quê? Quando vem a fome, né, apertou ali as circunstâncias, era grande a fome na terra, ou seja, pensa, não é uma fome pequena, é uma fome grande. Abraão temeu pela sua vida, da sua família e das pessoas que estavam com ele, da sua casa, tá certo? Então pensa comigo, Deus mandou ele para Canaã, falou que ia cuidar dele, falou que ia multiplicar ele. Ele está aí na terra de Canaã, Deus confirma para ele essa promessa. Mas de repente vem uma fome gigante. E Abraão fala o quê? Se eu morrer, como é que vai vir o filho da promessa? Como é que vai vir o descendente da mulher? Tá certo? Então vou preservar minha vida para que a promessa de Deus se cumpra. O que ele faz? Desce para o Egito. Então aqui a gente vê a justiça de novo, né? A maldita justiça própria. Foi o quê? Falta de confiança na palavra de Deus. Deus falou para ele ir para Canaã que ia cuidar dele. Porque ia abençoar ele. Mas ali no momento do aperto, Abraão então desconfia, né? Ele duvida da palavra de Deus e desce para o Egito. Quando Abraão desce para o Egito, o segundo ponto que a gente vai ver aqui é o medo. Tá certo? E aí a gente começa a ver os mesmos passos lá, né, do casal Noé. Primeiro eles desconfiam da palavra de Deus, depois que eles desconfiam da palavra de Deus, eles transgridem, começam a sentir medo, e Abraão aqui de novo. Abraão desconfia, desce, age por conta própria, depois bate o medo nele. Abraão tem a fé em Deus abalada. Por quê? Ele fala assim, ó, Sarai é bonita, né? Faraó vai ver ela, vai querer levar ela para o seu harém e eles vão me matar. Então diz para ela, não, fala que você é minha irmã, né? Lá em Gênesis 20 ele vai explicar lá também para Abimeleque, né? Que ela de fato era filha do seu pai, mas não era filha da sua mãe. Então, uma meia mentira, né? Fala aqui que você é minha irmã. Só que ele nem se preocupa com Sarai, né? Sarai vai ser levada, Faraó ia poder fazer o que quisesse com ela e tá tudo certo. Afinal, a descendência vai vir dele, né? Não vai vir de Sarai. Então, pode ir, Sarai, vai para lá. Aí, no terceiro ponto que a gente chama que é destaque pra gente é o seguinte: a justiça própria. Abraão decide tomar posse da promessa de Deus e sua palavra pela sua força. Tá certo? Quando ele decide fazer isso, ó, vai para lá, tá certo? Vai lá, eu vou ficar aqui. Vai lá com o faraó, pode ficar com ele, eu vou ficar por aqui. O quarto ponto que traz para nós aqui é a justiça de Deus. Por quê? É interessante que a gente vê no verso 17 que Deus ele pune Faraó, né? Mas foi Abraão que causou todo o problema. E a gente fala, pô, mas Abraão causou o problema e o Faraó que é punido? Não, logicamente que o Faraó tem um pouco de culpa aí, né? Porque ele também não é assim, né? Ele não pode chegar pegando a mulher que ele quer e levar pro, né, pro harém dele, tá certo? Mas tem a parte inocente aqui. Qual que é a parte inocente? Sarai, tá certo? Faraó ele é punido por causa de Sarai. Sarai obedeceu a Abraão, foi para lá, tá certo? E ela ia acabar sendo injustiçada. Então, por conta de Sarai, Deus decide punir quem? Faraó. Não é por causa de Abraão, é por causa de Sarai. Tá certo? Que ele pune Faraó. Ele traz essa justiça sobre a casa de Faraó. Tanto que Abraão vai receber a justiça de Deus também. Que é o quinto ponto aqui, porque Faraó dá o quê? Ordens para eles saírem de lá do Egito. Tá certo? Então Deus traz ele justiça sobre Abraão de que maneira? Humilhando Abraão. Agora ele é expulso do Egito. Porque corria o risco de Abraão chegando lá. O que acontece? Começa a receber ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Qual que era a chance dele continuar lá no Egito? Gigante.
tá certo? Só que Deus falou para ele para o Egito? Não, Deus falou para ele onde? Canaã. Então Deus acaba utilizando, né, um pagão para repreender Abraão, para chamar a atenção dele, ou seja, Abraão foi humilhado ali por Faraó e por fim foi expulso da terra do Egito. Ele é levado embora. Por mais que Faraó não pegue de volta as coisas, né, ele concede tudo que ele deu de presente para Abraão, ele é expulso ali da terra do Egito. E aqui a gente vê de novo a justiça de Deus sendo manifestada, tá certo? Agora em Abraão, sendo expulso da terra do Egito. Então a gente percebe que nesse primeiro teste aqui que Abraão passa, né, depois de que ele começa a andar com Deus, depois que ele chega em Canaã, Abraão ele é reprovado, tá certo? Ele é reprovado no teste. Por quê? Apertou a fome, desceu para o Egito. Chegou no Egito, ficou com medo, falou que Sarai era sua irmã. É isso? Então aqui ele é reprovado nesse segundo teste da fé dele. Abraão começa sua caminhada com Deus demonstrando fé em Deus e em sua palavra. Mas ao ser provado pela fome em Canaã, começa a buscar as promessas de Deus pelas suas próprias obras. A falta de fé na palavra de Deus, seguida do medo, faz com que o patriarca tente buscar resolver tudo pelas suas próprias forças. Ou seja, tentou dar um jeitinho, vai para lá, Sarai fala que você é minha irmã, eu vou receber aqui os bens, está tudo certo. Quem sabe a gente não fica aqui por aqui mesmo. E a promessa de Deus, né? E tornar ele uma grande nação, ter grandes coisas, ele começa a buscar isso o quê? Pela sua própria força, tá certo? Pelo seu próprio poder. É isso que nós vemos aqui. Esse segundo teste aqui de Abraão, ele acaba sendo reprovado.